Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô num cenário diferente. Porque eu precisava gravar esse vídeo, mas eu não tô na minha cidade. Eu precisava gravar esse vídeo porque hoje é dia da literatura infantil, né? Por ser aniversário do Monteiro Lobato, é dia da literatura infantil em homenagem a ele. Normalmente nesse dia a gente vê ser muito enaltecida as obras de Monteiro Lobato, Sítio do Capão Amarelo, dentre outros personagens de criação dele. Mas a gente sabe que a literatura infantil é gigantesca. Inclusive agora tá rolando uma treta entre um jornalista chamado James Eck, eu acho que é assim que pronuncia, e o Maurício de Souza, né? Porque eles estão disputando um prêmio da Associação Brasileira de Letras. E o James Eck disse que o Maurício de Souza não era o merecedor desse prêmio por gibi nem poder ser considerado literatura, né? Segundo ele, o gibi não deve ser considerado literatura. A gente sabe, quem tem o hábito de leitura, imagino que a grande maioria tenha começado com gibis e esse tipo de coisa. Eu comecei quando eu era criança, depois da minha alfabetização eu adorava ler Turma da Mônica e Ziraldo, principalmente, eu adorava o Menino Maluquinho. Eu lembro que eu ia pra casa da minha madrinha e lá tinha um quarto, ela era professora, né? E lá tinha um quarto cheio de livros. E eu lembro que o meu preferido era as histórias em quadrinhos dos 10 anos do Menino Maluquinho, que minha madrinha tinha lá. Era acho que era um almanaque que chamava, era enorme e eu adorava. E eu acho que a grande parte das crianças são introduzidas ao mundo da leitura através de histórias em quadrinhos. E eu acho que é um grande desserviço uma pessoa dizer que gibi não deve ser considerado literatura. Porque tanto para crianças que estão se alfabetizando, até para adultos que estão se alfabetizando, né? Que a gente sabe que hoje em dia, graças a Deus, vem se popularizando a alfabetização de adultos, de adultos que na época eram crianças não tiveram essa oportunidade e hoje procuram isso. E ter imagens junto ao texto facilita muito a leitura e a compreensão do texto, principalmente a interpretação, porque você ter imagens para ilustrar vai te ajudar a ter um melhor entendimento do que está acontecendo. Mas, enfim, hoje eu quero trazer algumas indicações de livros infantis, aproveitar, né, trazer essa pequena crítica a essa fala desse jornalista, e também apresentar alguns livros infantis, não só gibis, também gibis, mas apresentar alguns livros infantis para, se você tem uma criança, você poder introduzir ela na literatura. Vamos começar pelo almanaque. Eu infelizmente não estou com nenhum livro aqui, então vão ser todas as imagens assim. Vamos começar com o almanaque do Menino Maluquinho, que foi um dos meus introdutores ao universo da leitura. E é incrível, porque ele cativa muito a criançada. Os gibis da Turma da Mônica, principalmente os da Turma da Mônica criança, eu acho que os da Turma da Mônica jovem, eles são para um público mais adulto, porque eles tratam de assuntos mais maduros, né? Tipo, para adolescentes, crianças mesmo que estão começando a alfabetização, eu acho que vão preferir gibis da Turma da Mônica criança. Outro livro que eu adoro é da coleção Calafrio. Esse livro foi incrível. O Nariz do Detetive. Eu não vou me lembrar o nome da autora agora, mas é um livro muito, muito legal. Também dessa mesma coleção tem o Quem Tem Medo Fica de Fora, né? A história do Carrapicho. Gente, pelo amor de Deus, faz muito tempo que eu não leio esse livro, eu não lembro o nome deles, mas aqui o nome dos personagens. E eles são um grupo de crianças que eles vão em busca de aventuras. O Nariz do Detetive, eles vão em busca do dente do Tiradentes que foi roubado do museu. São livros incríveis, um mais incrível do que o outro. Stella Carr, o nome da autora. A Stella Carr, ela é uma ótima autora para livros infantis. Para
para quem quer ajudar no desenvolvimento do filho, esse eu já recomendo só quando o seu filho já é um pouco maior, né, já tem um pouco mais de entendimento. Mas tem o Poder da Ação, versão infantil, que é com a Turma da Mônica. Eu tenho esse livro na versão adulto e eu tenho vontade de comprar pro meu irmão essa versão infantil. Outro livro que também ele é mesclado histórias em quadrinhos é os do Diário de um Banana. Também foi um livro que foi muito introdutório, trouxe a introdução da literatura para mim na minha infância, né, que foi um dos meus incentivadores a ter o hábito de leitura. E esses foram os livros que me alfabetizaram, que eles têm um lugar especial no meu coração. O Gatinho Rony foi realmente o livro que me alfabetizou, que eu lia quando eu tava aprendendo a juntar palavras e letras. Eu tenho ele, inclusive. Não tenho mais a versão que era minha quando eu era criança. Eu perdi ou rasgou. Só que agora há pouco eu comprei ele, porque realmente era uma memória afetiva muito forte que eu tinha desse livro. E o primeiro livro grande, que a Jadinha pequena dizia isso, que era o primeiro livro grande que ela tinha lido, Palavras, Palavrinhas, Palavrões. Ele é de uma autora nacional, salvo me engano. E ele conta a história de uma menina, que ela vai ter um irmão, e ela quer que o nome do irmão dela seja Cusfosfós, porque ela não sabe se é homem ou mulher, e aí ela acha que Cusfosfós é sem gênero. Eu lembro que essa história, esse livro, trouxe uma coisa tão marcante pra minha vida, que todo passarinho, todos os animais que a gente não conseguia identificar o sexo, que o meu pai resgatava, alguma coisa do tipo, eu queria que se chamasse Cusfosfós. Absolutamente todos. A gente teve muitos bichinhos chamados Cusfosfós. Teve uma tartaruga, teve um pombo, teve um passarinho, tivemos passarinhos com a asinha quebrada, Cusfosfós. Teve um pombo, Cusfosfós. Eram muitos Cusfosfós. E aí na história o nome é Palavras, Palavrinhas e Palavrões, porque ela não consegue discernir o que é palavrão, né? Palavra feia, vamos por assim. Porque ela dizia que não entendia como que uma palavrinha tão pequena, né? Um palavrão tão pequeno era um palavrão e paralelepípedo não era. Eu lembro que essa história me marcou muito. Eu tenho também o livro até hoje. Ele já é o original que eu li quando eu era criança. E são livros que são muito marcantes pra mim, foram muito marcantes. Eu acredito que a gente deve incentivar a literatura infantil para crianças, porque é um caminho muito bom, né, a se seguir. A criança, quando ela cresce lendo mesmo livrinhos de história, ela cresce aprendendo a interpretar melhor as coisas, interpretar melhor textos, diminuir o tempo de leitura. Um texto que demora muito tempo para uma pessoa que não tem o hábito de leitura é mais curto e de mais fácil interpretação para uma pessoa que tem. E se esse hábito começar desde a infância, a probabilidade dessa criança levar esse hábito para o futuro é muito grande, né? Além de também diminuir o tempo de telas, porque a gente sabe, hoje vem sendo apresentado muitos estudos sobre como os tempos de telas são prejudiciais para crianças. Celular, televisão, tablet, tempo de tela mesmo. E substituir isso por um livro, por uma leitura, que é um entretenimento, né? Para muitas crianças, infelizmente, pode ser visto como punição, mas se você introduzir essa literatura de uma forma tranquila, de uma forma calma, de uma forma atrativa, pode ter certeza que a criança vai considerar isso um entretenimento e ela mesma às vezes vai querer substituir por tempos de tela, tipo, tirar o tempo de tela para poder ler. A gente vê isso quando nós adultos temos esse hábito de leitura, a gente reduz muito o consumo de smartphone e outras coisas. E aí ele realmente se torna um lazer. E para as crianças acontece da mesma forma, só que a forma de incentivo tem que ser diferente, né? Eu acho que é isso. Vamos incentivar as nossas crianças a entrar no mundo da leitura. Vamos incentivar a literatura, mesmo que ela seja gibi, né? Mesmo que algumas pessoas não considerem literatura, é uma forma muito boa de introdução. E é sim uma forma ótima de incentivar a leitura. Então,
Obrigada por assistirem e até a próxima página.